Geopolítica da América Latina. Temos aqui fronteira entre Estados Unidos e o México, em Tijuana, México, no ano de 2012. A gente vê um cercado bem grande, um crucifixo aqui bem de um lado esquerdo e outro do lado direito, e as pessoas olhando de um lado para o outro, provavelmente mexicanos olhando para o lado americano. E aí o ponto de partida. Muitos que defendem um mundo mais harmônico sustentam a premissa de que precisamos de mais pontes e menos muros. E aí pergunta a percepção sobre essa frase e a relação com a imagem. Quando você escuta essas frases, mais pontes e menos muro, o que vocês associam, lembram, pensam? Normalmente, quem defende essa frase prega um mundo mais unido, onde não existam divisões, onde você possa ser livre para morar, trabalhar, estudar onde você queira, seja nos Estados Unidos, seja no México, seja no Canadá, uma certa liberdade. E ligue esses países, esses pontos, esses locais, como se fosse um grande país, como o Brasil, que é imenso, onde você pode ir para o Acre, para Rondônia, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Goiás e etc. Quem defende essa frase defende essa união para que, se o mexicano quiser, ele possa ir para o Canadá. Se o canadense quiser, ele possa ir para o México, de repente, para um clima mais saudável, para um local onde tem praias maravilhosas, verão o ano inteiro, enfim, ter essa liberdade. Quem já é contra acha que não, acha que por um país ter crescido e o outro não, não é justo os cidadãos de um país serem prejudicados com a vinda de cidadãos dos outros países que não prosperou, que não gera emprego, desenvolvimento, renda e etc. A Rafaela está entrando. E aí tem esses dois pontos de vista. Bom dia, Rafaela, seja bem-vinda. Bom dia. Vou pedir para você acompanhar na página 716. Quando acabar essa live, vocês voltam para 714, façam essas 5 questões, que amanhã eu as corrigirei, beleza? Ok. A gente está na página 716, tem a fronteira entre México e Estados Unidos, a premissa de precisamos de mais pontes e menos muros. Quem defende essa ideia defende uma ligação e liberdade para a pessoa escolher onde quer trabalhar, estudar, morar e etc. No capítulo, a gente vai ver movimentos revolucionários, fronteiras e narcotráfico, herança chavista aí na Venezuela com Hugo Chávez e hoje com Nicolás Maduro, o quanto que os venezuelanos sofrem e, de acordo com a ONU, Nicolás Maduro desrespeita os direitos humanos. Então, não sou eu, um simples professor, que fala isso, é a Organização das Nações Unidas. E a América Latina. Virando a página, por gentileza, peço que vocês coloquem na página 718, onde temos um texto, a imagem do México, os continentes, os estados do México, que pertence à América do Norte. E começa o texto. Ao longo da última metade do século XX e início do século XXI atual, duas regiões do México ganharam destaque internacional em decorrência de conflitantes situações geopolíticas que nelas se desenrolam. Chiapas é uma delas, um estado mexicano localizado no sul do país que faz fronteira com a Guatemala. Bem aqui embaixo, digamos assim, Chiapas faz fronteira com Guatemala, e com Campeche, com Tabasco, com Oaxaca, tem ali Chiapas. A outra, no extremo norte, é toda a faixa da fronteira entre o país latino e os Estados Unidos. O país latino é porque tem duas maneiras de dividir as Américas. Uma é pela questão geográfica, onde temos a América do Norte, Central e do Sul. América do Norte, Canadá, Estados Unidos e México. América Central, esse meinho, Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras. E América do Sul, Venezuela, Argentina. Essa é pelas questões geográficas, questões de relevo, clima, solo e etc. A outra é pela questão histórica, que a América se divide em duas. Latina, que é do México até o sul aqui na Argentina, porque esses países, a maioria, foi colonizado por
países europeus que falam idiomas derivados do latim, portugueses e espanhóis. E Estados Unidos e Canadá, que é a América anglo-saxônica, que eles foram colonizados pela América anglo-saxã, pela Inglaterra. Por isso que na divisão histórica temos América anglo-saxônica, Estados Unidos e Canadá, e América Latina, que seria o resto. E na questão geográfica, América do Norte, México, Canadá, Estados Unidos, Central e do Sul. Por isso que, apesar de pertencer à América Latina, o México também pertence à América do Norte. Beleza? É que sempre essa dúvida, eu já vi prêmio, por exemplo, de música, cometer esse erro grotesco, onde fala melhor cantor da América do Norte, e não tem um mexicano concorrendo, só tem canadense e americano. Isso é errado, porque faz parte. Eles mudam, meio que desconsiderando o México da América do Norte. Aí continua. A outra, no extremo norte, é toda a faixa de fronteira entre países latinos e Estados Unidos. Observe a localização dessas regiões no mapa a seguir. Vários estados no México fazem fronteira com os Estados Unidos. Baja Califórnia, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas. São esses 6 estados que fazem fronteira com os Estados Unidos, além de Chiapas, e tem aqui Campeche, que fazem fronteira com a Guatemala. Por que isso? Porque, recentemente, pessoas da Guatemala estavam fugindo para o México, e o México dificultando a vinda. E tem muitos mexicanos que fogem para os Estados Unidos. Por que ocorre isso? Crise, desemprego, pobreza, o país vizinho está melhor, Estados Unidos é a primeira potência mundial, sobra emprego, muitos empregos os americanos não querem, e aí acabam sendo preenchidos com imigrantes, por exemplo, emprego de garçom, emprego para trabalhar de faxina, emprego de atendente, de vendedor, etc. Muitos americanos não querem, acham subemprego. E aí os imigrantes vão lá e conseguem trabalhar nesses locais. Os americanos que são contra acham que os imigrantes estão roubando o emprego, que eles não nasceram lá. Já os imigrantes pensam, meu país me oferece essa oportunidade, eu vou para lá para trabalhar, para crescer, porque no meu país está ruim. E aí sempre há divisão entre os políticos. Uns aceitam todos, falam, não, pode vir, eu entendo o lado de vocês, vocês precisam, etc. E tem outros que dizem, não, não dá, busquem a maneira legal, provem que vocês vão conseguir trabalhar, estudar aqui, ajudar o país, não venham de maneira ilegal, venham apenas pela parte legal, e sempre há essa divisão. Por isso que o México meio que dificulta para quem vem da Guatemala, porque eles vão alegar, não, vocês estão pegando pouco do nosso emprego, a gente não tem condição de bancar todos vocês, porque se a gente for dar moradia, saúde, segurança para os imigrantes da Guatemala, a gente tem que pegar dinheiro do governo, e dinheiro do governo existe, só vem dos impostos. E aí temos que aumentar os impostos. Como que a gente faz? Em contrapartida, eles não ligam se os mexicanos vão para os Estados Unidos, porque sabem que lá vai ter uma vida melhor. Então, eles não se preocupam em fechar a fronteira. Como os Estados Unidos ficou famoso um tempinho atrás, por causa da ideia de fazer um muro gigante fechando toda essa fronteira entre os Estados Unidos e esses estados no México. A ideia era dificultar ainda mais a vinda de imigrante ilegal para os Estados Unidos. Continuando a leitura, há mais de 500 anos, desde a colonização espanhola, os povos indígenas padecem com a violência que assolou todo o território que corresponde hoje ao México. Mas a resistência desses povos sempre esteve presente. Em diversos momentos, eles se indignaram contra as imposições colonizadoras e fizeram levantes contra o governo e a elite, pois eram escravizados para o trabalho nos grandes latifúndios do país. Latifúndio é quando você tem uma grande propriedade que só produz, planta uma única coisa para exportar, para vender para fora, nem se preocupando com o consumo interno. Pode-se considerar que foi a partir dos anos de 1930 que as atuais bases da estrutura dos movimentos políticos de Chiapas começaram a se formar. Naquele momento, o México, de economia eminente rural, passava por grandes transformações políticas. As turbulências eram
sobretanto, resultado dos movimentos revolucionários que buscavam firmar políticas nacionalistas. Na época, o então presidente Lázaro Cárdenas nacionalizou empresas estrangeiras que atuavam no país, sobretudo as de petróleo, o que aumentou o histórico de conflito com os Estados Unidos, que detinham grande parte dessas empresas. Porque aí os empresários americanos vão pensar, pô, coloco minha empresa, minha fábrica lá, e o governo toma na mão grande? Não vou colocar mais. E os empresários fizeram pressão para o governo americano para agir. Eles não perderem dinheiro, senão era dinheiro americano que estava sendo perdido, jogado rala fora. Na década de 1910, sob intensas lutas, uma ação política marcou a história do país, a Revolução Mexicana, que levou à reforma agrária, você dividir as terras de quem tem muito e não usa para quem não tem e vai usar. Isso na teoria. Daí até a década de 30, mais de 70 milhões de hectares de terra foram redistribuídos a pequenos produtores. Mudar assim, de maneira radical, a infraestrutura fundiária do país. As grandes descobertas científicas após a Segunda Guerra Mundial resultaram em grandes avanços tecnológicos, que proporcionaram o surgimento de fertilizantes industriais e maquinária agrícola especializada, o que possibilitou um estrondoso aumento na produtividade do campo. Esse processo ficou conhecido como Revolução Verde, que foi a Revolução Industrial, só que no campo. Mas, apesar disso, a economia rural de Chiapas foi descrescendo e perdendo importância, sobretudo a partir das décadas de 60 e 70. As pequenas propriedades rurais, ejidos, não conseguiam aplicar as novas técnicas de produção agrícola e, por consequente, não tinham bons resultados financeiros. Foi ficando cada vez mais difícil concorrer com os grandes proprietários. Aos poucos, os latifúndios foram predominando na cena agrária em todo o país, voltando a ter grandes terras que plantavam apenas uma única coisa. Só que dessa vez, com a utilização de avanço das tecnologias e, consequentemente, com menos trabalhadores rurais, o que contribuiu fortemente para o aumento do desemprego no campo, porque as famílias não tinham condições de importar, de pagar essas tecnologias que o mundo estava oferecendo, porque isso vai surgir nos anos 30 com a Rockefeller, que vai financiar, patrocinar os estudos que vão proporcionar isso. Porém, isso tem um preço. Não tem almoço grátis. Eles cobravam. Ninguém é bonzinho, ninguém é Papai Noel. E poucas famílias tinham condições de bancar, de comprar, de pegar essa tecnologia, esse maquinário, trazer para o campo. As famílias não tinham condições. Outros locais tinham. E aí você não conseguia competir porque você não produzia na mesma quantidade, na mesma escala, com a mesma qualidade, não conseguia combater as pragas e as famílias não estavam tendo bons resultados. O que aconteceu? Os grandes empresários, quem tinha muito dinheiro, foi comprando novamente essas terras, várias terras de várias famílias, comprando maquinário, e aí sim conseguiu aplicar esse maquinário comprado nas terras compradas, e aí produzir em larga escala para um número maior de pessoas e ganhar mais dinheiro com isso, porque a ideia de comprar as terras não era para dar um dinheirinho, para ajudar, não, era para enriquecer, um investimento, digamos assim, vou comprar essas terras dessas famílias, vou pagar esse maquinário, porque isso vai me render muito dinheiro nos próximos anos. E essas famílias que tinham terras acabaram ficando desempregadas, não tinham como plantar e sobreviver e tiveram que se mudar dali onde estavam. A partir dos anos 70, Chiapas se tornou uma região de grande exploração de petróleo e de geração de eletricidade. Muitos trabalhadores buscavam emprego nas atividades correlacionadas, enquanto outros se dirigiam a florestas da região para tentar sobreviver sem serem assalariados. Porque ou você trabalha nisso, ou você vai ver como praticamente um ermitão vivendo no mato, caçando, comendo peixe, morando na floresta, o que dá quando bate desespero, a gente faz coisa que nem imaginava. E aí temos uma imagem. Aí, pode falar. Nada não, professor. Refinaria de petróleo, Pemex, no México, na região de Chiapas, em 1979, aqui um trabalhador nessa petrolífera empresa de extração de petróleo.
No início da década de 70, por decreto presidencial, metade da floresta de Chiapas, cerca de 614 mil hectares, foi entregue a apenas uma etnia quase extinta, os Lacandones, em detrimento das demais, muito mais numerosas, que viviam na região. Ao mesmo tempo, foi criada por políticos e madeireiros a Companhia Florestal Lacandona S.A., que iniciou uma intensa e exclusiva exploração da madeira por meio de acordos com os lacandones, ou seja, índios de menor quantidade que detinham o poder daquela região, foi negociando, digamos assim, com essa empresa, ou seja, me dá dinheiro que deixe você explorar, você ficar aqui na terra que por lei é minha de direito. Ou seja, o governo fez uma lei, eu, população indígena, moro aqui, como eu sou pouco numerosa, deixo vocês cortar essas árvores e ganho dinheiro. As outras tribos são as outras tribos. Ema, ele cada um com seus problemas, basicamente isso que pensaram, porque se permitiu que cortassem a floresta em troca de dinheiro, não se importaram com outras tribos indígenas. Essa ação política foi orquestrada pelo governo federal mexicano e por grandes empresários que ambicionavam explorar a floresta, e para isso era necessário retirar os indígenas do caminho, ou seja, dar as terras para poucos índios, fala, não, ó, quem é o dono da terra me permite, então, do ponto de vista legal. E aí a grande maioria de indígenas que moravam também eram tão donos quanto esses outros aqui, lacandones. Não, eles estão ilegais aqui. Não, eles não podem. Aqui a terra não é deles. Não, a lei não diz que é deles. Então, sai. Não. Ah, mas sempre morei aqui há 30 gerações. Não, mas a lei que eu criei diz que você não é. Então, você tem que sair. Usar força policial para tirar você. Então, do ponto de vista, eu estou certo em te explorar a tua área, cortar a tua árvore e deixar você sem o lar. Muitos fugiram, mas a maioria ficou e enfrentou a situação. A partir daí, teve um grande conflito por terras e contra a exploração capitalista de madeira, que perdura até os dias atuais. Porque se dá dinheiro, vai ter gente explorando, não se importando com o meio ambiente. Isso não é novidade nos Estados Unidos, no México, não é coisa exclusiva lá. Infelizmente, a gente vê isso mundo afora. A Europa já destruiu sua floresta. O Brasil também tem muito desmatamento, não é de hoje. México, desde os anos 70, ou seja, quando há dinheiro, quando há interesse econômico, pessoas querem enriquecer, infelizmente isso vai ocorrer e é uma eterna luta para modificar isso. Virando a página, por gentileza, página 720. Temos lá a formação do EZLN, deve ser um exército. Os habitantes de Chiapas se uniram em diversos líderes políticos de oposição, religiosos e líderes indígenas de várias etnias. Esses grupos se organizaram politicamente e logo suas posições extrapolavam as questões regionais. Muitos desses ativistas políticos vinham de movimentos organizados como a Força da Libertação Nacional, criada na década de 60. Seus integrantes acusavam o governo e o Partido Revolucionário Institucional, que ficou décadas no poder, de serem subserviente e de estar entregando o território mexicano aos interesses políticos e econômicos dos Estados Unidos. Durante a década de 80, ocorreu a formação de um grupo armado revolucionário na floresta de Chiapas, o Exército Zapatista de Libertação Nacional, constituído por ampla maioria de indígenas, seguida por mestiços e sob a liderança, dentre outras, de um ex-professor universitário, o subcomandante Marcos. A gota d'água para o início das ações ocorreu em 1994, no dia que foi anunciado o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, NAFTA. Ou seja, comércio é livre. Você compra algo dos Estados Unidos, não paga imposto, e se você vender, eles também não pagam impostos, visando relações comerciais, econômicas, não interesse maior questão social, por exemplo, mobilidade, como é na União Europeia atualmente. O Exército Zapatista de Libertação declarou guerra ao governo do México, presidido por Carlos Salinas, e seguiu tomando algumas localidades estatais. A intenção era ocupar a capital, Cidade do México, o que foi impedido pelo exército. Após dias de conflito, com dezenas de mortos, feridos, prisões e sequestros, iniciaram-se as tentativas de acordo de paz.
Esses tensos episódios deixaram o país politicamente frágil, o que levou o seu vizinho do norte, os Estados Unidos, a reforçar suas áreas de fronteira com o México. Desde o início dos conflitos até os anos 2010, diversos acordos e negociações ocorrem entre sucessivos governos do México e o EZLN, que pleiteia a reforma constitucional pautada, segundo eles, em valores democráticos, de justiça social, liberdade e paz, e buscam autogestão para o estado de Chiapas. Eles persistem até hoje lutando pelo que acreditam. Nas imagens a gente vê Emiliano Zapata, à esquerda, de boné com bigodão, foi um líder revolucionário que lutou nas décadas de 20 e 30 pela libertação do México das interferências e invasões estadunidenses. O subcomandante Marcos, à direita, nome adotado por um ex-professor universitário, se uniu à causa indígena e resgatou, junto com outros líderes, os ideais de Zapata e as estratégias de guerrilhas em busca de uma política mexicana autônoma e independente dos Estados Unidos. E aqui embaixo, a ação do EZLN com o slogan "Hoje dizemos basta". Em janeiro de 94, em resposta ao NAFTA, teve uma reação imediata do exército mexicano. Na foto, guerrilheiros zapatistas em 94. Eles acham que não tem que ter esse acordo, que tem que basicamente romper relações diplomáticas com os americanos, dar uma independência para esse Estado e reformular a Constituição que, segundo eles, não tem liberdade, não busca uma justiça social e não tem valores democráticos. Eles querem reformar a Constituição. Alguma dúvida por enquanto? Não? Não, Beleza. Eu vou continuar a aula. Vamos ver se a gente consegue pelo menos até a geopolítica da América Central. Fronteiras mexicanas. O México faz fronteira apenas com 3 países, Guatemala e Belize ao sul, e os Estados Unidos ao norte. As duas fronteiras são áreas de intensas preocupações geopolítica. Pela fronteira ao sul, sobretudo com a Guatemala, os principais motivos de tensão são as acusações de tráfico de drogas, de armas de pessoas, sobretudo de mulheres e crianças. Ao contrário da fronteira do norte, fortemente vigiada principalmente pelos Estados Unidos, a defesa da fronteira do sul é destituída de grandes aparatos fiscalizadores. São poucos pontos de fiscalização ao longo da fronteira do México com a Guatemala. Por suas matas, há rotas clandestinas por onde transitam traficantes, contrabandistas e imigrantes ilegais, ou seja, pessoas de outros países que visam chegar nos Estados Unidos e aí entram pelo México, vão passando até chegar nos Estados Unidos, além de pessoas que traficam, vendem pessoas, crianças, drogas, um horror isso daí. A fronteira do México com os Estados Unidos é uma das que mais simbolizam a rigidez da drástica marca de limites territoriais do mundo atual. Ela é configurada por uma cerca que separa os países ao longo de toda a sua extensão e começou a ser construída em 91, há 29 anos atrás, como tentativa de impedir o intenso fluxo de entrada de imigrantes ilegais mexicanos para os Estados Unidos. Ano após ano, a imigração mexicana para os Estados Unidos, localizados ao norte no país, aumentava. Na década de 90, viviam nas áreas fronteiriças 15% da população do país. Nos anos 2000 já eram 20%. Uma das ações que dispararam essa concentração populacional foi a instalação em território mexicano de empresas dos Estados Unidos, as maquiladoras, em cidades gêmeas. Essas empresas têm suas sedes administrativas nas cidades estadunidenses, como Nova York, Washington, etc., e as unidades de produção nas cidades mexicanas vizinhas. Esse mecanismo proporciona às empresas um custo menor, pois a mão de obra e impostos em território mexicano são mais baixos do que o praticado em lado estadunidense da fronteira. Além disso, essas empresas podem transportar equipamentos e peças para os Estados Unidos sem pagar taxas nem impostos de importação, pois tais produtos não são comercializados no México. Ou seja, eles vão lá, fazem carros, fazem peças em geral no México e aí vende para o Canadá, para a Europa, para o Japão, para a Coreia do Sul e etc. E nem comercializam com o México. No México,
dão emprego apenas para uma ou outra pessoa para poder fazer esses equipamentos. Além da atração populacional gerada pelas maquiladoras, estudiosos sobre o tema chamam a atenção para o fato de que esse intenso e crescente fluxo para o norte do país estão atrelados à pretensão dos mexicanos de migrarem clandestinamente para o vizinho rico do norte. Segundo o censo realizado em 2010 nos Estados Unidos, a população de hispânico no país era quase de 51 milhões, a maioria composta de mexicanos, ou seja, de pessoas da América Latina. Eram 51 milhões das 300 que tem nos Estados Unidos, e a maioria composta de mexicanos. Temos duas imagens: imigrantes guatemaltecos cruzando a fronteira em direção ao México em 2013, entrando no México nesse carrinho azul. Aqui embaixo, a imagem retrata um trecho oeste da fronteira do México, a cidade de Tijuana à esquerda, com os Estados Unidos, a cidade de San Diego à direita. A fronteira é marcada por um muro que separa a riqueza da pobreza. Foto de 2013. A gente vê duas cidades, Tijuana e os Estados Unidos. Beleza? Virando a página, por gentileza. E aí temos o narcotráfico e os fluxos fronteiriços. Outra preocupação dos Estados Unidos com os fluxos transfronteiriços tem sido o crescente tráfico de drogas. Isso porque grandes cartéis produtores de drogas vêm usando cada vez mais o território mexicano para a produção e escoamento de drogas que adentram os Estados Unidos. Lá, eles e a Europa são os principais destinos da cocaína, que tem no México a rota principal da droga produzida em países andinos como Peru, Bolívia e Colômbia. Veja o mapa a seguir. Temos o mapa, e aí principais produtores de cocaína está em laranja. Região andina, que é onde fica os Andes, esses países, Bolívia, Colômbia e Peru. E aí, tráfico de cocaína em toneladas. Quanto mais fino o traço, menor é a quantidade de toneladas. Quanto mais grosso, maior. Ó, menorzinho, 6 toneladas, que é a África do Sul. E o mais grosso, 140 toneladas, que vão para os Estados Unidos. E a gente percebe, sai dessa região andina, passa pelo Brasil até chegar na África do Sul. Passa pelo Brasil até chegar no oeste da África. Da África do Sul, vai para a Europa. Do oeste da África, vai para a Europa. Ou então, pela Venezuela, indo para a Europa, principal destino, a principal maneira. Ou pelo Caribe, para chegar nos Estados Unidos. E, principalmente, pelo México. Essa é a rota do tráfico internacional. Consumo de cocaína em toneladas. Os canadenses consomem 14 toneladas de cocaína por ano, mais ou menos. Os americanos, 165 toneladas. Os europeus, 124 toneladas. Isso dados de 2010. Além da crescente participação mexicana na geografia mundial do narcotráfico, são os 3 centros produtores de droga. A Colômbia corresponde por 80% da produção mundial de cocaína, cuja matéria-prima, folha da coca, é nativa da região andina. Já a região denominada Triângulo Dourado na Península Indochina, que é a Indonésia, a China e etc. Faltam 10 minutinhos. Indochina. E o Afeganistão são os maiores produtores de papoula, matéria-prima da heroína. Os principais destinos são os países com elevada renda per capita, como os Estados Unidos e os europeus. Sim, eles ganham bastante, têm muito dinheiro e acabam consumindo mais, porque também tem muita gente. Os Estados Unidos, além de ser uma potência maior que os brasileiros, lá moram 300 milhões de pessoas, enquanto no Brasil, 205 milhões. Então, isso faz uma diferença na hora de computar os dados sobre consumo. Segundo estimativas do Programa das Nações Unidas para o Controle Internacional de Drogas, órgão ligado à ONU, o negócio da droga no mundo movimenta algo em torno de 500 bilhões por ano. Mas a própria ONU afirma que essa quantia pode estar subestimada, pode ser ainda maior, pois, como o narcotráfico é uma atividade clandestina,
A apuração desses dados é imprecisa, porque eles não vão ficar divulgando, mostrando quanto gasta, aqui é o que o preço da casa, não só isso, isso e aquilo. Eles vão dar um jeito de lavar esse dinheiro. Segundo especialistas, a tendência da cifra é sempre aumentar. Alguns falam em 750 bilhões, outros em 1 trilhão de dólares por ano. Faltam 8 minutinhos. Continuando, geografia da América Central. A América Central compreende esses países aqui, ó, Guatemala, Honduras, El Salvador, Belize, Nicarágua, Costa Rica, Panamá, Cuba, Haiti, República Dominicana, Porto Rico, que é um território americano, Bahamas. Conforme estudamos no capítulo 28, desde que os Estados Unidos desenvolveram sua projeção externa, a América Central foi a primeira área a cair sobre sua esfera de influência geopolítica, porque está mais próximo, assim como a União Soviética, sobre os países vizinhos. Além da proximidade da potência, sua privilegiada posição geográfica entre os oceanos Atlântico e Pacífico, como a gente percebe, lhe confere interessantes status geoestratégico, conforme é possível observar o mapa a seguir. Tanto que tem até o canal do Panamá, no país aqui Panamá, onde os americanos podem passar com seus navios do Atlântico até o Pacífico. Ou, se quiser importar, vender, ou algo vindo de fora, pode passar pelo canal do Panamá, construído pelos americanos com esse interesse. A situação geográfica centro-americana foi particularmente valorizada no contexto da Guerra Fria, quando o confronto ideológico capitalismo versus socialismo se estendeu por essa região. É nessa conjuntura que devemos circunscrever a leitura geopolítica regional das guerras civis em Cuba, 59, Nicarágua, chamada Revolução Sandinista, 79 a 88, El Salvador, 69 a 91, Haiti, 2004 e etc. O Canal do Panamá, construído no início do século XX, foi igualmente peça-chave no jogo geoestratégico e uma das prioridades estadunidenses geopolítica na região, porque facilita para você importar e exportar por navios, que você pode ir de um mar até outro. Em El Salvador, a estrutura fundiária marcada pela forte concentração de terras em mãos de poucos fazendeiros foi o motivo dos distúrbios geopolíticos. Houve forte acirramento envolvendo, de um lado, a oligarquia rural apoiada por um governo militar e, de outro, movimentos sociais apoiados pela Igreja Católica, que tem naquela região o berço da teologia da libertação, e a guerrilha de esquerda FMLN, Frente Farabundo Marte de Libertação Nacional. Teologia da libertação visa uma teologia para os pobres, reprimidos, uma teologia mais socialista, algo que os socialistas fazem para entrar na igreja e captar católicos fiéis para os ideais revolucionários. Essa é a teologia da libertação, muito condenada, até inclusive pela própria igreja. Contudo, os levantes contrários à presença estadunidense na região e os respectivos movimentos de libertação nacional são anteriores à Guerra Fria, como os casos de El Salvador, com o líder Farabundo Marte, e da Nicarágua, como Augusto César Sandino, ambos marxistas e que militam junto por uma América Central socialista antes mesmo da Guerra Fria. É porque apesar da Guerra Fria ter durado de 45, com o fim da Segunda Guerra Mundial, até 91, os ideais socialistas são anteriores, passando principalmente por Karl Marx, perdurando até hoje. Por isso que muita gente pede socialismo em vários países do mundo inteiro. Temos mais 4 minutinhos. Vamos dar uma lida em Nicarágua e deixar Cuba e Haiti para a próxima aula. Nicarágua. Beleza. Aí na próxima aula amanhã eu corrijo as 5 questões que eu pedi para vocês fazerem e a gente dá continuidade com Cuba, Haiti, a geopolítica andina e Colômbia, se der tempo. Depois tem América Latina para a gente fazer e mais questões. Aí sim inicia a geopolítica do Brasil. Nicarágua. A Nicarágua dos anos 70 e 80 foi marcada pela Guerra Civil, que envolveu, de um lado, o regime totalitário de Anastácio Somoza, nascido em 36, morreu em 79,
apoiado pelos Estados Unidos, e de um outro movimento sandista, amparado nas ideias de Augusto César Sandino, líder revolucionário dos anos 30. Em 79, o movimento revolucionário Frente Sandista de Libertação Nacional tomou o poder, apoiado por intelectuais do país pela ala progressista da Igreja Católica, ou seja, pela ala socialista da Igreja Católica, pessoas que entravam na igreja para captar fiéis para o socialismo, e por liberais descontentes com a ditadura familiar de Somoza. A Nicarágua sandinista passou a sofrer ingerência externa com o apoio cubano e dos Estados Unidos, que patrocinaram um grupo contra-revolucionário com o claro objetivo de derrubar o governo. Assim, o país mergulhou num clima duradouro de guerra civil que se encerrou-se no final dos anos 80, quando foi assinado um acordo envolvendo as partes. As eleições de 1990 puseram um fim ao conflito. Analisando essas duas imagens, combate nas ruas de León, Nicarágua, 79, durante a Guerra Civil, que opôs sandinistas e contra-revolucionários. E, segundo o textinho aqui, esquerda e direita remontam à Revolução Francesa, quando os jacobinos, tidos como revolucionários e desejosos de transformações sociais e políticas, sentaram à esquerda da Assembleia, enquanto os girondinos, contrários à monarquia, mas com o intento de assegurar o poder à burguesia, sentaram-se à direita. Convencionou-se designar perspectiva revolucionária como esquerdista, enquanto o rótulo de direitista ficou com aqueles da postura mais conservadora. Muitos entendem que tem uma perspectiva socialista é de esquerda e quem defende o capitalismo de direita, mas é uma visão quanto simplista. Embargo, boicote, bloqueio, sanções comerciais com a intenção de isolar determinado país, coisa que os Estados Unidos fizeram com Cuba, um embargo econômico, em virtude de tudo que estava acontecendo lá. E basicamente, esquerda e direita, quem é de esquerda defende revolução, mudar tudo, fazer tudo de novo, e quem é de direita é mais contrário a mudanças. Acha que elas têm que ser gradual, paulatinamente, passo a passo, mas vai muito além, porque tem diferentes visões econômicas, não se resulta apenas em capitalismo, socialismo, o Estado pode ter um meio termo, um estado de bem-estar social, por exemplo, acho que a gente vai ouvir isso na matéria de sociologia, porque tem países como Noruega, Finlândia, que eles não estão nem muito à esquerda, nem muito à direita. Tem visão de economia que se diz de direita e prega transferir renda, programas de assistência social, tem versão que não, enfim, vai muito além dessa visão. Beleza? Alguma dúvida por enquanto? Não? Então, Não. eu agradeço, façam as questões da página 714, que na próxima aula eu corrijo e avanço com Cuba, beleza? Tá bom, professor. Obrigado. Ok.